Então a base do profético é uma igreja, é um povo que conhece as Escrituras. Está comigo? Quantos querem ter o espírito aceso nesse lugar? Então leia a sua Bíblia todos os dias, sempre. Leia a sua Bíblia todos os dias, sempre. Você lê a Bíblia? Sempre. Quando? Todos os dias. Mas quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Não sei. Por quê? Porque eu leio sempre. Quando? Todos os dias. Eu não leio a Bíblia para competir com o irmão. Vamos ver quem vai terminar primeiro. Porque tem gente que quer ler a Bíblia toda e lê uma vez só. Ele está nos chamando para conhecer a Cristo por meio desse livro. Nos alimentarmos com essa palavra todos os dias. Amém? Beleza, vamos seguir. Próximo texto. Apocalipse 19. Então, o fundamento do profético é a palavra profética. E a palavra profética é a Bíblia. Estamos juntos? Ok. Se o fundamento da palavra profética, se o fundamento do profético é a Bíblia, então qual é o conteúdo do profético? Vamos a Apocalipse 1, versículo 3. Quem achou, diga eu. Uma pessoa achou. Vamos lá. Também, né? Só fui falar agora o versículo. Apocalipse 1, 3. Ajuda aí o irmãozinho do lado. Fala que é o último livro da Bíblia. Vamos lá. Estamos juntos? Sim ou não? Apocalipse 1, 3. Diz assim: bem-aventurados os que leem e também ouvem as palavras desta o quê? Profecia. E guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então calma, olha para mim. João está falando, está profetizando, e ele está falando aqui, narrando, dizendo que o livro de Apocalipse, ele é uma profecia. Então o livro de Apocalipse é uma profecia. Estamos juntos? Beleza. O livro de Apocalipse não é uma carta, ele é uma profecia. Agora, qual é o conteúdo da profecia? Apocalipse 1, versículo 1. Vamos lá. Não sei por que o nome de Apocalipse em português é Apocalipse. Até hoje ninguém me explicou. Apocalipse 1:1 diz que o livro de Apocalipse, que é uma profecia, ele é a revelação de quem? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Todo mundo olha para mim aqui. Qual é o fundamento do profético? E qual é o conteúdo da mensagem profética? Repita comigo: a revelação de Jesus Cristo. A ênfase da mensagem profética é Satanás? É os demônios? É anjo? É maremoto? É catástrofe? É tribulação? Qual que é a ênfase da mensagem profética? Jesus Cristo. Qual é a finalidade da nossa missão profética? Revelar a Jesus Cristo. Por que nós precisamos ser uma igreja profética na cidade? Porque a nossa missão na cidade é revelar a Jesus Cristo em lugares. Porque Jesus é a luz do mundo. E se nós revelamos a Jesus, lugares escuros são iluminados. Por isso que ele nos chama para ser testemunhas de Jesus Cristo. Amém? Você está comigo aqui? Beleza. Eu tenho 40 anos. E eu tenho 40 anos de igreja evangélica. É muita diversão. São muitas aventuras. E eu lembro, tem gente aqui que vai lembrar de coisa mais anterior que eu. Mas a gente sabe
que no Brasil, desde a década de 70, começa uma ênfase do profético e da oração. E eu lembro, 94 mais ou menos, eu tinha 14 anos. E nessa época começou uma ênfase muito grande sobre o profético. E eu lembro que naquela época falavam, não, nós precisamos ser proféticos, a igreja é profética, a gente é profético. E qual que era a ênfase da época? A ênfase da época era, uma igreja profética era uma igreja que orava em línguas. Quem lembra disso aqui? Quem pegou essa época? Que o que definia se alguém era profético era se alguém orava em línguas. Aí toda a reunião, porque profética, qual que era a ênfase da reunião profética? Batismo no Espírito Santo, orar em língua. E todo mundo orava em língua e ficava orando em língua e caindo no chão. Agora, a ênfase do profético é orar em línguas? Sim ou não? Não. Mas orar em línguas é bom? Muito bom. Eu oro em línguas todos os dias e eu oro mais em línguas que em português. Porque quando eu oro em língua, eu oro certo. E quando eu oro em línguas, o meu espírito ele é edificado. Mas a ênfase do profético é orar em línguas? Qual é a ênfase do profético? Revelar a Jesus Cristo. Logo, se o nosso movimento profético se resume em batismo no Espírito Santo, isso não é profético. Aleluia. Aí eu lembro que logo depois, isso 94, 95, passou uns anos, teve o fenômeno, o pessoal teve as redes proféticas e as intercessões proféticas e os proféticos ninjas e tal. Que começou um negócio chamado Movimento da Batalha Espiritual. Quem lembra disso aqui? Quem pegou? Quem já quebrou fita da Disney, do Rei Leão? Levanta a mão. Quem pegou essa época? Quem pegou a época que tudo era nova era? Teve gente que quebrou cartão Visa naquela época, né? Tudo era nova era. Camisa da Levi's é nova era, Nike é nova era, cartão de crédito é nova era. Era tudo, não podia fazer nada. Tudo, não podia usar tênis, e tudo era nova era. E começou o negócio da batalha espiritual. E aí, nas reuniões, as nossas músicas era tudo guerra, música de guerra. Quem já cantou música de guerra? Quem lembra daquela música? Levanta-te, levanta-te, Senhor, bam, 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 bam. Espírito de maldição, fora, saia, espírito de, sei lá, que acabou, eu não lembro, espírito de imoralidade, saia, espírito de mentira, espírito de orfandade, saia, e ficava meia hora gritando, sai capeta, sai demônio, nós vamos fazer guerra espiritual, porque nós somos proféticos. E naquela época, tudo era demônio, tudo era do capeta, aleluia. E aí falaram que ouvir música do mundo era do demônio. Aí eu vou ouvir música da onde? Da lua, né? De Marte, aleluia, essa parte ficou tensa aqui dentro. Não, mas música do mundo é do demônio, mas o filme do mundo pode ver. Tudo bem, fecha esse parênteses aí, deixa esse para outro dia. Aí, tudo era do capeta, tudo é do demônio, tudo era a roupa do demônio, a música do demônio, o livro é do demônio, tudo é do capeta. Aí começou os livros dos satanistas. Quem já leu os livros dos satanistas? Aleluia. Aí os ex-satanistas começaram a se converter, sei lá se converteram mesmo, e começaram a escrever os livros do capeta. E os livros ensinavam os segredos de Satanás. Todos os segredos dos capeta. E era muito bom, porque vem comigo. O feiticeiro, o macumbeiro, sei lá, esses caras, ele fez o curso com o capeta. O capeta ensinou ele sobre o capeta. Na feitiçaria, lá na macumba. Aí ele vai, aprendeu, sentou no banquinho, o capeta me ensina. O capeta ensinou tudo, ele anotou. Aí ele se converteu. Aí o que ele fez? Pegou o ensino do capeta e veio escrever o livro para os crentes e começou a ensinar os crentes sobre o ensino do capeta. Mas quem foi que ensinou o ensino do capeta para ele? O capeta. E ele está ensinando o que na igreja? Resumindo, o capeta estava discipulando a igreja. Aleluia. Um monte de livro, um monte de ensino, várias reuniões, culto de libertação. Falava mais de demônio que Jesus.
E a gente, é de uma época, você pegou essa época, caiu um demônio, parava o culto. Parava o culto, para a música, para tudo, tem um demônio. Mas ele chegou, vamos parar. Chama o demônio para frente, fazia entrevista com o vampiro. Qual é o teu nome? Aí falava, sei lá, nome lá. Vem da caravana da onde? Aí, demônio. Aí tinha, eu quero o chefe. Quem já chamou o chefe? Eu quero falar com o chefe. Aí o demônio, era muito bom, era muito divertido. Aí era muito bom. E tudo era capeta, tudo era demônio. Aí depois, eu lembro, eu só estou contando a minha história, meu testemunho de vida. Aí lá para o ano 2000, começou um negócio chamado adoração profética. Quem pegou isso aqui? Já aqui é o pessoal mais novo aqui, me ajuda, gente. Adoração profética, adoração extravagante, todo mundo aqui. E aí todo mundo falando, nós somos proféticos. Por que nós somos proféticos? Porque a gente canta música, 3 horas de música. E se cantar música, muito tambor, muito véu, aí teve as danças proféticas, né? Aí teve as gazelas proféticas dançantes. Quem já viu uma gazela dançante profética? Nunca, assim, deixa isso acontecer na minha frente. Vai dar errado. Você está no culto profético, daqui a pouco vem um rapaz. Ele vem. Não pode. Isso vai dar errado. E aí, bom, música profética. Aí depois do movimento profético, começou o movimento de oração. E tudo é oração. Oração. Tem que orar. Oração, vamos orar. Tem que ter 72 horas de oração, 30 horas de oração, 200 horas de oração. Tem que ter sala de oração. Tem que orar. E você já reparou que... E aí passou um tempo, e aí agora é um profético, agora é dom, é poder, milagre. Tem que ter milagre. E cura, vamos curar o nego na rua. E é muito bom que o movimento profético, olha que nível chegou. Os caras vão para a rua, olha que doideira. Os caras oram para saber quem que vai curar. Aí Deus dá uma palavra de conhecimento. Aí fala assim, ó, vai o cara de camisa amarela e boné vermelho. Você vai curar ele e ele tem um problema na coluna. Aí beleza. Aí o cara vai ficar na praça, aí aparece o boné lá, vermelhos, e eu já esqueci as cores, e a camisa amarela. Aí você tem um problema na coluna. Ele tem. Como você sabe? Deus me falou. Aí ele ora, o cara é curado. O cara, uau, foi curado. Aí no final ele fala, me abraça. E o cara vai embora. Eu contei toda essa história para te mostrar uma coisa. Que dentro da história do Brasil... Sempre que se falava do profético, enfatizava alguma coisa. Uma hora enfatiza demônio. Outra hora enfatiza dom de língua. Outra hora enfatiza a música. Outra hora enfatiza oração. Mas você já reparou que nenhum desses movimentos tinha ênfase na revelação de Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para você, o fundamento da igreja não é adoração. Não, nós somos a igreja da adoração. Então vocês não são igreja. O fundamento da igreja não é oração. O fundamento da igreja não são os milagres. O fundamento da igreja é a revelação de Jesus Cristo. Você está comigo? Você pode fazer o que você quiser, você pode curar o cara na rua, mas se você não revela Jesus... Você pode alimentar o pobre. Você está comigo? Mas se você não revela Jesus, você não está cumprindo a tua missão profética. Você é contra a obra social, Fábio? Lógico que não. Atos de justiça. Se eu sou, vou embora, expulso no meio da palavra. A Bíblia fala, o Sermão do Monte, fala sobre justiça. Mas a nossa função primária não é alimentar o pobre, não é curar enfermo. A nossa missão primária não é expulsar demônio. Nossa missão primária é revelar Jesus Cristo. Se a nossa ênfase está em qualquer coisa que não é revelar a Jesus Cristo, nós não somos proféticos. Tem gente que gasta mais tempo estudando sobre maçonaria, demônio e feitiçaria do que sobre Jesus Cristo. Só que em Apocalipse tem uma igreja, Tiatira, que Jesus condenou ela. Por quê? Porque ela conhecia as profundezas de Satanás.
Ah, mas eu preciso conhecer os segredos dos meus inimigos. Não, querido, você não precisa conhecer o segredo do seu inimigo, você precisa conhecer a Jesus. Você está comigo aqui? Amém? Sim ou não? E aqui eu vou abrir uma porta, uma denúncia. Eu sei que isso não é a prática desse lugar, mas isso está acontecendo no Brasil. Existe uma palavra sobre o Brasil. O Brasil está se voltando para Israel. Amém? Amém? Você está comigo? O Brasil está voltando. E o coração da igreja do Brasil está se voltando para mais Israel. Mas tem muita gente no Brasil. Está gastando mais tempo estudando sobre o judaísmo babilônico, sobre Zohar e Cabala, do que sobre Jesus. E isso é feitiçaria. A nossa missão profética é revelar a Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Amém? Você está comigo? Pode continuar? Beleza. O que é o profético? Profético é revelar a Jesus Cristo. Então, qualquer ação profética que é enigmática, que é confusa, que ninguém entende nada, não é profética. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Por que Jesus ensinava em parábolas para a multidão? Quem lê a Bíblia aí? Vamos lá, gente. Pastor não vale. Hã? Por que Jesus ensinava por parábolas para a multidão? Você não sabe? Ele diz. Ele ensinava por parábolas para que eles não entendessem. Mas aos discípulos, eles revelavam os mistérios do reino. Você está comigo? Sim? Sim ou não? Então, eu tenho uma palavra. Sempre tem um louco num culto, né? Eu tenho uma palavra. Aí tá, o cara vem. Aí quer um microfone. Aí dá um microfone para ele. Nunca faça isso. Nunca dê um microfone na mão de uma pessoa no culto público sem ouvir o que ela vai dizer antes. Pô, um amém, né? Tipo, isso, 2, tá bom. 2 ou 3 testemunhos. Aí o cara vem, eu tenho uma palavra. Beleza. Eu vou profetizar. Beleza. Ele vem, pega o microfone e fala, eu tive uma visão. Falei, muito bom. Eu vi uma bola de fogo. E ela descia aqui nesse lugar. Aí a lágrima escorre. E aí um vento azul passava. Vento azul. O que é um vento azul? Não sei, mas os caras conseguem ter criatividade. Aí o vento azul passava. E de repente eu via as pessoas se ajoelhando. Espigas de milho descendo nesse lugar. E aí quando eu estava tendo essa visão, vi as paredes ficando amarelas. E de repente um urubu desceu. Nessa reunião e gritou, vai Flamengo. Aí beleza, aí o cara termina a visão, aí você pergunta para ele assim, tá, mas o que isso significa? Aí ele fala assim, não sei, é mistério. Entrega o microfone e vai embora. Isso não é profético não, isso é patético. Profético é revelar Jesus Cristo. O profético tem que ter clareza. Profético não gera confusão. Profético gera clareza. O profético é uma lâmpada que ilumina lugares escuros, não é que escurece mais. Uma palavra que escurece mais não é profética. Uma palavra que traz confusão e não clareza não é profética. Entenda, eu não disse confusão, não disse confronto. Porque uma palavra que é profética, ela vai sempre confrontar. Mas ela tem que ser clara. É revelação, não é confusão. Nós não estamos no tempo do mistério, nós estamos no tempo da clareza e da revelação. Então, se alguém sobe aqui e fala profeticamente, ninguém entende nada do que ela falou, essa pessoa não comunicou profeticamente. O profético tem que trazer revelação de Jesus Cristo. Amém? Tudo bem? Vamos seguir. Vamos ler de novo. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Repita comigo, igreja. Devem
acontecer. Mais uma vez, devem acontecer. Então o profético, ele revela Jesus Cristo e ele fala aquilo que deve acontecer. Então olha para mim, profético não tem nada a ver com pensamento positivo. Profético fala aquilo que deve acontecer, não aquilo que eu quero que aconteça. Então, quem já foi num culto, não precisa levantar a mão, porque vai que dá ruim aqui, né? Quem já foi algum no culto e alguém falou, vira para a pessoa do seu lado agora e profetiza para ela. Essa será a melhor semana da sua vida. Recebe o grito do avivamento, dê um grito de júbilo. Aí naquela semana teu pai morre e você perde o emprego. Profetiza para ela. Você vai ser rico. Eu profetizo na sua vida, você vai ter um Corolla. Eu profetizo um ano de vitória. E aí naquele ano dá tudo errado. E fica, eu profetizo. Isso é bobeira. O profético não fala de pensamento positivo. O que você ficar repetindo, eu profetizo, vai acontecer. Não vai. Você não vai convencer Deus a fazer o que você quer, querido. Deus é soberano, Ele só faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Eu profetizo agora que você vai ter um aumento essa semana. Tá, mas Deus falou que vai ter aumento? Não. Não, mas eu estou profetizando. Não, mas Deus falou? Não. Então cala a boca, bicho. Não, mas se eu profetizar e eu declarar, vai acontecer. Então, não vai não. Eu decreto, você está decretando para Deus? Eu decreto agora para Deus. Deus faz o que eu quero. Deus tá no trono olhando para assim. É uma criança. O profético, ele não fala aquilo que você quer que aconteça. O profético fala aquilo que deve. Mas aquilo que deve acontecer, eu só vou saber se eu tenho a revelação de Jesus Cristo. Como? Conhecendo a palavra profética. Quantos querem saber o que deve acontecer nesses dias? Então você precisa ler esse livro, porque está tudo escrito aqui. Amém? Sim ou não? Quando Elias falou que não vai chover segundo a minha palavra, o que ele estava falando é que Deus, eu só vou falar se vai chover ou não, se Deus falar comigo. A Bíblia diz que Deus falou para Elias, vai lá e avisa que vai chover. Aí Elias foi lá e disse que vai chover. Por que Elias disse que ia chover? Porque Deus falou com ele. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Então lê esse livro, querido. Todos os dias, sempre. Quando que Deus fala com você, Fábio? Você é profético? Sou. Sou profético há muitos anos. E Deus fala contigo? Sempre. Quando? Todo dia. Como? Todas as vezes que eu me volto para Ele. Ele fala comigo. Ele ilumina os meus olhos. Ele me acende com o seu espírito. Sempre. Ele me revela aquilo que deve acontecer. Você está comigo? Quantos querem ser tochas ardentes do Espírito? Então para de ficar fazendo declaração de pensamento positivo. Eu declaro pela fé que você vai viver. Tem uns caras que falam as coisas, eu fico assustado. Às vezes você vai, por exemplo, tem alguém que está doente. E o cara chega e fala assim, eu declaro e profetizo, você vai ser curado e você vai viver. Tá, mas Deus falou que ele vai viver? Não. Então você está fazendo oração de tolo. Você está decretando que o cara vai viver e Deus está falando que ele vai morrer.
Aleluia. Vou contar um testemunho. Meu pai ficou doente. E ele ficou doente durante 1 ano. E nesse período ele ficou doente. E aí a primeira coisa que vem é, eu vou orar para ele ser curado. E aí eu fui, Senhor, vou orar. O Senhor falou assim, não precisa orar não, porque eu estou levando ele. E eu fiquei 6 meses esperando Deus levar o meu pai. E eu só fazia uma oração, Pai, ainda não. Aí eu não estou pronto ainda. Aí depois eu reparei que eu nunca ia estar pronto. Aí eu mudei a oração. Eu falei assim, Pai, só não leva ele no final de semana que eu estiver viajando, não. E o Senhor levou ele num domingo, às 9 da manhã, e eu estava em casa. E olha para eu estar em casa num domingo, às 9 da manhã. Mas o Senhor falou comigo, que Ele estava levando meu pai. E nada que eu fizesse, nenhuma pirraça profética, nenhuma pirraça evangélica, ia convencer Deus a não fazer a vontade dEle. Amém? Você está comigo? Quantos querem se relacionar com a voz de Deus todos os dias?